Estamos ao vivo no primeiro podcast aqui do nosso grupo ResetCast. Nós estamos inaugurando aqui na Náutica Digital e hoje eu estou com dois convidados aqui. Convidados não, nossos anfitriões também, que eles estão aqui com a gente. Então nós estamos dando start juntos, né? Eu e o Marcelo Teixeira, juntamente com o Guilherme Ribeiro. E a gente está dando esse start nesse podcast aqui na Náutica Digital. E eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos. Nós estamos começando esse grande negócio, esse business em parceria, né? E como, para quem não me conhece, eu me chamo Júnior Bess, tenho 30 anos de idade, sou casado, tenho uma filha de 3 anos e estou ansioso para que amanhã já ela vai estar chegando. E 60 dias aqui em São Paulo, sozinho, desbravando com uma história incrível, que ao longo do podcast você vai estar conhecendo um pouco mais sobre mim, sobre a vida dos convidados que estão aqui comigo. Então, gente, vocês sejam muito bem-vindos, Marcelo, seja muito bem-vindo, Guilherme, e eu quero que vocês se apresentem agora aí, começando aí pelo Marcelo, se apresenta, fala um pouco o que você o que você faz, né? E a gente vai fazer uma roda de conversa aqui bem dinâmica, fechou? Vai lá, Marcelão. E aí, gente, bom dia, obrigado, Júnior, pela oportunidade. Né, bem, como ele já disse, eu me chamo Marcelo, né, eu tenho 33 anos, casado, né, tenho um filho aí na barriga que tá chegando, né, não sei o sexo ainda, mas eu acredito que seja um menino, né, sinto muito essas coisas. E trabalho com digital já há 2 anos, com posicionamento, só que mais um posicionamento de bastidores. Ao longo do podcast vocês vão entender o que é isso, né? A gente tem muita coisa, muito conteúdo novo aqui para trazer para vocês, né? Muita coisa interessante que com certeza vai agregar para vocês. Especificamente, sendo bem direto, né? Hoje eu sou especialista em posicionamento de bastidores, voltado mais para patrocínio, né? Para tráfego, criação de site e estratégias do digital, beleza? Show demais. E aqui do meu lado, aqui tá, ó, do lado do Marcelo, tá o Guilherme aí. Vai lá, Guilherme, se Meu nome apresente. é Guilherme Ribeiro, eu sou retratista, especialista em posicionamento de imagem e tenho 31 anos, tenho um filho de 11 anos e trabalho com fotografia há 8 anos. Já tem o chão, né? Faz tempo já. E tô nessa corrida aí. Show demais. Gente, para vocês que estão acompanhando aí, que vão estar pegando agora o gancho, da onde que nasceu o ResetCast, né? O Reset é um grupo que foi inaugurado em 2021. Eu criei um grupo de network dentro do WhatsApp. E a gente começou a fazer um movimento. E durante 1 ano e meio, praticamente, estava parado. E eu dei um start esse ano com pressão. E hoje nós estamos chegando para mais de 300 pessoas dentro do grupo e tem feito uma reviravolta. Minha vida durante 5 meses do ano, eu cresci o que eu não tinha crescido em 5. Então, tudo isso pelo fato de novas conexões, de novos lugares, de novas pessoas. Tudo isso te proporciona a ter novos negócios. Você leva um estilo de vida totalmente diferente. E hoje nós estamos dando esse start aqui em parceria, né? Nós estamos juntos aqui, nós somos sócios, nós trabalhamos juntos em conjunto. Nós trabalhamos aqui de uma maneira totalmente intencional dentro da internet, com um posicionamento digital. E hoje o ResetCast, o que é o Reset, né? É você trocar essa mentalidade, uma mentalidade de empregado, para uma mentalidade de empreendedor. Porque o digital é isso. E hoje nós vamos trabalhar voltado ao posicionamento. Porque todos nós aqui estamos fazendo isso. Nós posicionamos marcas e também estamos nos posicionando. Então, existem esses dois tipos de trabalho que hoje a gente vai estar debatendo aqui, falando um pouco mais sobre esse assunto. Então, Marcelo, sobre esse posicionamento, né? O que para ti hoje, qual é o fundamental para uma pessoa que começa no digital, uma pessoa que vai começar agora, quais serão as dicas básicas, né? Porque a gente tem o Insta Pro, a mentoria, você é um dos caras que trabalha o brand, né? A questão que trabalha vários outros fatores, você vai falar aí agora que você trabalha, mas o que é o principal pilar, né, para o posicionamento dentro do digital? Bom, primeiramente, né, eu acho que hoje tem uma palavra que está muito na moda, né, que é a questão de propósito. Acredito que todo mundo já ouviu falar dessa palavra nos dias atuais. E entrando um pouco na parte técnica do brand, o brand ele teve 3 ondas. A primeira foi a onda do lucro, né, que começou naquela época lá de 1930, mais ou menos, onde as pessoas elas diferenciavam a embalagem para poder ter mais lucro uma das outras. A segunda onda, ela veio com as grandes empresas que foram inauguradas, Nestlé, Nike, Adidas, né, que aí a gente começa a trabalhar mais a questão da experiência,
E agora a gente está na terceira onda, que é a questão do propósito, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, tem muito a ver e está muito ligado ao propósito, né? Mas o que é o propósito? O propósito é aquilo que queima no teu coração. Independente do meio que você vai utilizar, do canal que você vai utilizar, você vai usar um canal para poder falar e potencializar aquilo que queima e que arde dentro de você. Né? Seja para família, se você quer falar sobre família, se você quer falar sobre fotografia, sobre posicionamento de imagem, né? Seja sobre casamento, né? Seja sobre a questão profissional, independente do que seja, o posicionamento ele tem muito a ver com aquilo que você quer falar e que você sente o desejo de falar. E o interessante é que, na maioria dos casos, isso está ligado internamente a um probleminha que a gente teve lá atrás, a um tipo de trava que a gente teve lá atrás, né? Por exemplo, geralmente a pessoa, quando ela tem muitos problemas familiares, né, muitas crises, né, veio de uma família de pais separados, né, ou o pai e a mãe brigavam direto, né? Geralmente essa pessoa ela vai ter algo muito forte dentro dela voltado para a família. Geralmente ela vai querer resolver isso dentro dela primeiro. Sim. E ela vai querer ajudar os outros a resolverem isso. Então tá muito ligado a traumas, tá muito ligado a problemas, né? Então hoje quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de posicionamento ligado a propósito que tá ligado a travas. Aí a gente entra num outro campo, né? Perigoso, porém necessário. Show demais. E o Guilherme é um retratista, então é um cara que trabalha muito sobre posicionamento. Então, hoje, para você que tem seus clientes, que tem a sua demanda de pessoas, né? Qual é o pilar principal para você como retratista, como alguém que trabalha a questão do posicionamento da pessoa, tanto, né, na parte do digital, como também quando você, os bastidores, né, que você prepara o seu cliente para a fotografia, né? O que hoje você zela como posicionamento digital para essa pessoa? Então, a imagem é uma coisa muito importante que hoje em dia as pessoas não dão valor. Porque tudo comunica. O jeito que você se veste comunica, o jeito que você anda comunica, o jeito que você fala comunica. Perfeito. E tudo isso tá ligado ao seu posicionamento na internet. Não adianta você fazer stories todo dia sem ser intencional. Entendeu? A questão do posicionamento, acima de tudo, é ser intencional no que faz e no que você quer mostrar para o seu público. Perfeito. A questão de aumentar vendas, você tem que ser intencional. A questão de se conectar com as pessoas, você tem que ser intencional. E tudo isso está ligado ao posicionamento, entendeu? Muito bom. Eu também tenho essa questão o posicionamento de imagem, né? E a questão do propósito. Bate, né? Porque não basta ter só o propósito se você não cuidar da imagem. Não basta só cuidar da imagem se você não tiver um propósito. Então, liga, né? Então, hoje a gente trabalha várias pessoas que querem se posicionar e não sabem por onde começar, né? E eu vejo um termo que as pessoas falam muito isso, né? Que pode ser até meio que polêmico. As pessoas falam muito hoje a palavra favela venceu, eu tenho dito assim, quem venceu não foi a favela, quem venceu foi você. Foi você que teve que entender do propósito, foi você que teve que se posicionar, foi você que teve que dar a cara a tapa. Então, eu acho que em relação ao posicionamento, eu acho meio distorcida essa palavra, porque de fato, se a gente for ver, não foi a favela que venceu, não é verdade? Quem vence é a pessoa que se posiciona, que se conectou, que avançou, que progrediu, que fez o que tinha que ser feito. Então, nós estamos aqui voltados ao posicionamento. Vamos lá. Quais são as regras de ouro que hoje vocês dariam aqui? Qual de vocês dois aqui? Não vou ficar de unho. Quem quer se voluntariar para começar? Uma regra de ouro aqui para a pessoa falar assim, mano, qual é o caminho? Por onde que eu começo? Entende? O que eu tenho que fazer? Eu quero me posicionar. Por onde que eu vou? Então, me diz aí, Guilherme. Então, a princípio é ser intencional. É ser intencional e ter uma estratégia. O que eu faço para os meus clientes? Eu baseio a estratégia deles em cima dos arquétipos. Que, por exemplo, você consegue vender mais sabendo qual tipo de público que você tem e qual maneira você deve se posicionar para vender mais para aquele público. Então, a gente desenvolve um arquétipo, desenvolve uma estratégia baseada no arquétipo que for da pessoa, entendeu? Pegando um gancho com o que ele falou, na verdade complementando, né? Ainda bem que foi ele que falou primeiro, porque sim, o que ele falou complementa aquilo que a gente faz. Então, quando a pessoa sabe o que ela vai passar, questão dos arquétipos, aí ela consegue transmitir isso em uma rede. E hoje qual é a rede que é mais utilizada para isso? Qual é a rede que tem mais visibilidade? É o Instagram.
né, atualmente. Então, através disso que ele falou, a pessoa ela consegue ter uma boa foto de perfil, né, ela consegue ter uma boa bio, né, descrevendo em poucas palavras aquilo que ela é, que ela faz e o que ela quer de transformação para os outros, né? Ela tem um bom destaque e ela tem boas fotos, né, de publicações, boas fotos de feed. Tudo uma coisa complementa a outra, né? Só que de fato, né, de acordo com o que ele disse, primeiro você precisa saber o que você é, o que você quer passar e quem você quer atingir. É por isso que é importante traçar essa estratégia no pessoal, primeiro Perfeito. com o cliente, com o parceiro, com a pessoa, para depois levar isso pro digital. Show demais. Pô, e isso aqui tá casando, né? Essa conversa que a gente tá fazendo aqui tá Sim. batendo porque o Marcelo é o cara do brand, né? E querendo ou não, tem tudo a ver com o que o Guilherme trabalha, que é Sim. sobre os arquétipos, sobre o posicionamento também tem a ver com o brand, né? Então, é uma maneira diferente para você ver que o brand tá em tudo, Sim. né? O brand tá em tudo que a gente faz, tanto no posicionamento da imagem, como no posicionamento da escrita, né? Tudo tem a ver com brand, né? O que você está gerando valor na internet? Qual é o seu posicionamento hoje? Você está usando o seu Instagram para quê? Para usar uma vitrine. Você tem que entender que seu Instagram ele é uma empresa. Então você tem que tratar ele como uma empresa. Se você quer entrar no digital para só postar fotinhas, né, do seu dia, sem propósito, sem intencionalidade, você não vai virar o jogo. O segredo do digital é ser intencional, como eles estão falando. Então tem a junção, né, de uma pessoa que entende do propósito e uma pessoa que ela vai se posicionar cuidando da sua imagem. Então, são duas pessoas aqui que estão aqui totalmente disponíveis para te ajudar, para pegar na sua mão e te dizer, é por aqui o caminho. Você que está começando do zero, não sei por onde, você tem como ser acompanhado e assessorado pelo Guilherme, né? Como é que você faz, Guilherme? O procedimento, quando você aborda, vamos dizer que eu quero chegar com você e eu quero me posicionar, eu quero entender do meu arquétipo. Como é que você faz para abordar, para entender mais sobre mim? Né? Como é que você faz essa sondagem? Aham. Então, eu tenho um questionário. Baseado nesse questionário, a gente vai descobrir qual é o seu arquétipo predominante e quais são os outros dois arquétipos que você consegue passear entre eles, entendeu? Porque o arquétipo é uma coisa fixa, um deles. Mas você consegue transicionar entre um ou dois outros arquétipos baseado no que você quer passar, entendeu? E é mais ou menos dessa maneira que a gente define qual é seu arquétipo e quais os outros dois que você quer transicionar, para a gente basear uma estratégia em cima disso, em cima do que o seu público quer receber, entendeu? Hoje você olhando basicamente para mim, qual o tipo de arquétipo que eu transmito, que você consegue de olhar, bater o olho assim, que se eu potencializar, eu viro a chave. Então, acho que o mago combina muito com você, por conta da questão de ser bom em networking, ser bom em falar. E o mago, ele pega muito essa questão. Só que na internet, o arquétipo que mais funciona, que mais as pessoas tentam Sim, copiar é o arquétipo do herói. do Que o herói. arquétipo do herói é o que mais vende, é o que as pessoas mais gostam e é o que é o mais fora da curva. Porque o herói tem um problema e fala, pô, vou resolver. E é sempre ele que resolve e no final ele sempre ganha. Então, o arquétipo do herói é o que mais vende na internet, é o que mais você ganha seguidores. E se você tem um produto e basear a sua estratégia nele, é o arquétipo que vai mais te fazer vender. Uau, eu ia te pedir para te falar uma característica do arquétipo de herói, mas consegue simplificar um pouco mais? Assim, eu achei muito massa essa parte que você falou aí do herói, mas consegue destrinchar um pouco mais as características do arquétipo do herói? Então, o arquétipo do herói é aquela pessoa que vai e faz, que está sempre disponível a fazer, a mostrar o que está fazendo, entendeu? E na internet, isso impacta muito. No meio digital, isso impacta muito, porque é o que as pessoas querem ver. Por exemplo, o arquétipo do homem comum é um arquétipo que não é muito visto na internet. E é o arquétipo de 95% das pessoas, é esse arquétipo. Então, uma coisa que diferencia um pouco disso já é um diferencial gigantesco. Consegue me citar um exemplo do que um vídeo, alguma coisa assim, ou então um player que tem esse arquétipo, que utiliza isso como Do, intencionalidade? Então, Mark Strider, o Pablo, muito. Só que o do Pablo predominante é o governador. Só que o Show. do herói, a jornada dele, entendeu? As pessoas, a partir do momento que começam a entender sua jornada,
Elas começam a se identificar com você de Uau. alguma forma, História. ou querer ser o que você é, entendeu? É igual filme. O filme sempre, um exemplo, o filme do Shrek. Tem o herói, Sim. que é o Shrek, tem o amante, que é o gato, e tem o burro também, que é o arquétipo do humor, que funciona muito bem. Então, em todo filme, você vai perceber que tem que ter algum desses arquétipos. Uau. E o arquétipo, ele é inconsciente coletivo, não tem como fugir disso. Sempre vai estar ali. Se você parar para analisar em tudo que tem a ver com relações humanas, ele vai estar ali. Uau. Entendeu? E quando você sabe usar da maneira correta, você consegue perceber uma pessoa através do arquétipo dela e consegue agir da forma que mais vai beneficiar você e ela, baseado no arquétipo da própria pessoa, entendeu? Através da postura, através do jeito de andar, através do jeito de olhar, você já consegue definir um pouco qual é o arquétipo da pessoa e consegue se posicionar de uma maneira a beneficiar os dois, entendeu? Uau, então tudo isso tem uma estratégia, né? Não é um caminho. Tem pessoas que pensam que sobre arquétipo que é algo Tipo, engessado. engessado, né? E você vê que viver um arquétipo, de fato, ele trilha uma estratégia, né? Você tem um roteiro, né? Como se fosse um filme. Então, Marcelo, o que você vai falar? Mas, assim, você é um cara que trabalha a questão do brand, né? Tem tudo a ver também com os arquétipos. Mas existem dois tipos de pessoas que você atende, né? Pessoas e empresas. sim. E como é que você atua com isso? Como é que você diferencia isso? No caso, dentro de brand, para quem não sabe, só para explicar, brand significa marca, tá? São estratégias que a gente utiliza para gerar uma memória e um significado na mente de quem vai usufruir daquilo, seja através da pessoa ou seja através da empresa. Então, quando eu faço brand, um projeto de brand, ele pode ser pessoal, empresarial ou até mesmo de um produto. E aí também casa com o que o Guilherme falou. Eu não preciso traçar arquétipo só para a pessoa, eu posso traçar arquétipo para a empresa também. Né? Tem empresa que tem arquétipo de cuidado, de cuidador, por exemplo, Dove. Dove, né, sempre aquele carinho e tal. Então, assim, a letra, ela remete a isso, ao cuidado, que é uma letra com mais curva, né, mais serifa. Minha esposa é melhor para falar sobre isso. A questão das cores, né, são cores que passam tranquilidade, passam parcialidade. Então, tem arquétipo empresarial também, né? E o pessoal. Mas pegando o que ele falou, a questão do herói, que é muito interessante a gente lembrar disso, por que o herói ele faz tanto sucesso na internet? O herói tem algo muito forte que é dele, que é tipo assim, ele coloca um alvo, né, nas costas dele. Como assim? O herói ele tem uma facilidade muito grande de gerar uma tribo e gerar inimigos. Então isso gera um rebuliço, né, e uma audiência muito forte, porque eu pego uma galera que está a favor do que eu tô falando, Sim. que luta a minha causa, né? E eu pego uma galera que não gosta de mim. E aí fica essa guerrinha entre eles e isso causa uma certa audiência. O famoso hater, Isso. né? Você pega, por exemplo, o político. O político entende muito disso. Sim. Né? Político tem arquétipo de herói, justamente porque tem aquela questão de salvar o povo e tal. Aí você tem uma galera que não gosta e uma galera que gosta. Aí eles ficam brigando entre si. Só que essa briga entre eles, né, geralmente o lado que mais prevalece é o que acontece com o resultado desse político, entendeu? Então o herói ele tem muito isso na internet. Ele levanta uma galera que vai lutar pelo movimento dele, mas ele também vai levantar uma galera que vai lutar contra, né? Isso não é ruim, tá, gente? Isso aumenta a audiência. Para audiência, né? É muito bom, né? Eu não tô falando que você vai ter que levantar inimigos, né, propositalmente, não tô querendo dizer isso, mas automaticamente, quando você se posiciona, você tá colocando um alvo nas suas costas. Então aquilo que você vai falar, algumas pessoas vão gostar muito, só que outras vão se incomodar. E aí é onde você levanta essas duas equipes. Entendeu? E não tem como, né? Não tem, você se posicionar é você criar inimigo. Não tem como, porque não vai agradar. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus então, agradou. Exatamente. É verdade. Então, a partir do momento que você se posiciona, você tem que estar preparado para ter inimigo. E quanto mais grande você for, mais inimigo você vai ter. E tem aquele clichê, né? Se você não tem árvore que não dá fruto... Não tá com pedra, né? Não é apedrejado. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Então vamos lá, que nós sinal. estamos preparando, que nós somos grandes, nós estamos crescendo, nós estamos nos posicionando aqui nessa manhã, aqui.
e que surjam os inimigos digitais, né? De uma forma, vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer aqui, né? Os inimigos é que se tem os inimigos, vai ter as pessoas que vão nos defender. É porque assim, o Júnior fala alguma coisa, aí ele vai ter uma pessoa que vai comentar, só um exemplo prático para vocês entenderem. Ele vai falar uma frase que não vai agradar algumas pessoas, vai postar isso. E aí nos comentários vai ter gente que vai discordar. E aí nos mesmos comentários vai ter gente que vai concordar. Só que isso, pro algoritmo do Instagram, é muito bom. Então, assim, não sejam inocentes. Todos esses grandes experts, eles sabem o que eles estão fazendo. Isso é proposital e, como o Guilherme falou, isso é intencional. Né? Então, volta de novo naquela questão de que a gente estava falando no início, posicionamento. Se posicionar é isso, é você ser intencional, né? Ter frases que você carrega que são intencionais, porém sabendo que isso vai levantar dois tipos de públicos. Basicamente isso. E eu tenho falado e eu tenho liberado todas as pessoas, isso é uma frase que eu tenho feito e eu tenho dito e vou liberar aqui de novo. Quem caminha com a gente vai prosperar. Quem caminha comigo vai prosperar, porque você tem que entender do seu propósito. Nós estamos aqui ativando o propósito de pessoas. O intuito é posicionar, mas para que se posicionar? Você tem que se questionar. Você tem que saber, pô, eu vou querer me conectar com o Guilherme, quero fazer sessões de foto, mas para quê? Você só vai ter a foto, mas de fato você tem que viver o propósito. Existe uma diferença muito grande entre ativar propósito e viver o propósito. Quando você se conecta com pessoas que têm um propósito bem nítido e claro, você ativa, porque você desperta, aflora esse sentimento dentro do seu coração, você também querer viver. Então, tipo, hoje nós estamos aqui ativando o propósito de pessoas, mas para você continuar a estar posicionado, a ter uma imagem de qualidade, uma imagem que vai refletir aquilo, você tem que viver isso todos os dias da sua vida. Né? Não basta, é igual banho, todo dia, é igual você comer, todo dia. Então, o posicionamento não é tipo, eu quero me posicionar e ter uma imagem lá sua. É você ser diariamente, ser uma pessoa intencional. E hoje, como você age, Guilherme, depois você fala também como que você age nessa intencionalidade, né? Como é que hoje você faz, né, já a parte como um profissional, como um retratista, como que você trabalha na captação, né? Porque você tem que estar posicionado para atrair pessoas para posicionar. Então, como é que você faz hoje, como é que você atua no seu brand para atrair seus clientes? Como que você faz isso? Então, a questão principal é a maneira que eu me posiciono. Dependendo da maneira que você se posicionar, os clientes vão vir. Eu faço tráfego pago, que é uma maneira de trazer mais clientes. Uma ferramenta maravilhosa. É isso, exatamente. E clientes segmentados. O Marcelo sabe mais disso do que eu, referente a tráfego. E é uma maneira de trazer clientes segmentados. Mas a maneira que você se posiciona, se você mostra ter valor dentro do que você faz, é automático que os clientes vão vir. E se conectar com pessoas fodas. Tipo, esse é o ponto. Porque com quem você anda define muito o que você vai ser. Putz, mas é forte. É muito forte. E é igual eu sempre costumo falar, a questão do bambu chinês. Que ele cresce 5 anos para baixo, para depois 6 meses crescer, tipo, acho que é 15 ou 20 metros para cima. Nossa. E essa é a questão psicossocial que você anda. A gente está construindo ali no bastidor, só que quando a gente começar a crescer, o nosso resultado vai trazer cliente. Isso é automático, não tem como. Cara, e cliente segmentado e cliente de valor, entendeu? Que consegue enxergar o valor no que a gente faz. Uau, mano, isso aí é fundamental, porque a questão de ambiente, a gente já vai entrar aqui, posicionamento tá todo relacionado, né, Marcelo? Você se posicionar, como que se você quer se posicionar andando com pessoas medianas? Sim. Né? Como que você quer se posicionar, né? Como que você quer vibrar numa energia diferente, num pensamento diferente, se você vive andando com as mesmas pessoas? Como que você quer ter novos resultados, que você não tem coragem nem de mudar de bairro da sua cidade? Você não tem nem coragem de sair da casa dos pais, mano. Tá entendendo? Eu vou ser um pouco duro, porque eu tive que tomar esse sacode para me tomar novas decisões. Então, para hoje, o posicionamento do Guilherme, para o posicionamento do Marcelo, para o meu posicionamento, eu tive que tomar novas decisões. Eu tive que me desprender de certos lugares. Eu tive que abandonar velhos amigos para poder viver coisas novas. Então, hoje tem tudo a ver com o posicionamento. Você quer se posicionar, mas você não tem coragem nem de mudar de bairro. Você tem medo de tomar novas decisões. Tem medo de decepcionar pessoas. Então, tudo isso tem a ver com o propósito.
Então, qual é o seu propósito? Defina o seu propósito. Coloque no papel, pega o papel e a caneta, pega o papel e anota o seu motivo. O que é o que te faz acordar mais cedo? Antes, eu não tinha motivo para acordar mais cedo. Eu venci uma depressão. E essa depressão, como é que vence? Tive que ter um motivo. Meu motivo maior é minha filha, minha esposa, minha família. Então, defina o seu motivo. Qual é o seu motivo? Hoje, o que te move, Marcelo? O que te move, Guilherme? O que faz hoje o Marcelo e o Guilherme e o Júnior acordar mais cedo? É um motivo. Então, se você não tem um motivo bem definido, se você não tem claro o que você quer, você nunca vai chegar num lugar. E eu tenho liberado para as pessoas que eu tenho conversado, nas lives que eu tenho feito, mais importante que ser veloz é ter a direção. Mais importante do que velocidade é saber o caminho que eu estou indo. Então, se eu sei que eu estou no caminho, independente da minha velocidade, no meu ritmo, é igual correr 5 km. Cada um vai no seu ritmo. O importante é você saber que você vai concluir no final. Exato. Mas você querer ter pressa, você querer entrar no digital, você posicionar e já querer faturar 10 mil por mês, 20 mil, 50 mil. Cara, isso não existe. Não existe nada fácil no digital. Marcelo, quanto tempo aí? O Guilherme falou 8 anos de carreira que tem de fotografia, né? Que trabalha com imagem, que trabalha com posicionamento. Então, cara, aí vai ver o Guilherme explodindo, aí falar, nossa, deu sorte não, o cara tá aí, ó. Do dia pra noite. Passou quanto tempo? Bambu chinês. Do dia pra noite. Passou quanto tempo lá nos Estados Unidos, cara? 2 anos. 2 anos trabalhando nos Estados Unidos lá, desenvolvendo lá o trabalho, se aprimorando. Você não tem coragem de investir na internet. O cara passou 2 anos só para sair daqui, vamos dar exemplo, só para sair do Brasil, para chegar nos Estados Unidos, mais ou menos, quanto você tem que tirar do bolso para chegar lá? Em média, uns 15 mil, mais ou menos. Uma média de 15 mil. Você não tem coragem de pagar R$1.000 numa mentoria. Aí você quer prosperar como, meu filho? Entendeu? Não tem como. Então fala para mim aí, Marcelo, um pouco, e pega o gancho dessa conversa aqui, voltar desse assunto aqui. No caso, o que te motiva, né? É o que chamou muita atenção, porque hoje o que me motiva, no caso, é a minha esposa, né? E agora o meu filho. E cada um tem um motivo, cada um tem um porquê e um porquém, né? E hoje o que me faz levantar mais cedo é a minha esposa. Então, se vocês olharem o meu Instagram lá, o nosso, tá escrito casal de propósito, né? E eu lembro que você perguntou para ele agora como que ele faz para se posicionar, para atrair clientes e tal, né? No nosso caso, inicialmente foi através de prospecção. E agora, por que é interessante você se posicionar, ainda que seja no off? Porque inicialmente a gente começou com prospecção. Só que depois que os clientes começaram a vir, começaram a ver como a gente trabalha, como era o nosso posicionamento, como era a nossa postura, porque posicionamento tem a ver com caráter e personalidade. Tem a ver com honestidade, tem a ver com princípios, né? Então, assim, quando eles enxergaram como a gente era, começaram a surgir o quê? Uma coisa chamada recomendação, indicação. Então, se você se posiciona, se você é fiel ao que você acredita, se você é fiel aos seus princípios, inevitavelmente, pessoas virão. Você vai atrair. A lei da atração, ela funciona. Lei da atração é fé. Só que isso só vai ser real se você de fato vive isso. Se você de fato internaliza e externaliza isso, né? Então hoje o nosso propósito ele está muito ligado a casais, né? Eu costumo dizer que uma pessoa sozinha, sem medo, vai longe. Só que um casal sem medo, ele vai muito mais longe. Uau. Porque, tipo, eu e minha esposa, a gente pode considerar que nós somos doidos, né? Porque fazer o que a gente faz hoje com um filho na barriga e tomar essa atitude de sair de Manaus, assim como você saiu, vir para outro estado, sem nada, sem conhecer, não ter nenhum familiar, tem que ter coragem para fazer isso. Isso é posicionamento. Posicionamento tem a ver com coragem, entendeu? Uau. Então, se você não tiver medo, ou se você agir apesar do medo, você vai chegar longe. Se você se conectar com pessoas doidas igual você também vai mais longe. Sim. Pessoas que têm os mesmos princípios, que acreditam nas mesmas coisas, que têm o mesmo posicionamento, né? Ambiente, pessoas, novos lugares, novas experiências, novos resultados. E aí explode. Só que esses 5 itens, né? Existe uma coisa que está atrelado, né? Que norteia esses 5 itens, que é a paciência. Você falou do bambu chinês, que demora 5 anos, né? Mas tudo isso atrelado, tudo isso junto com paciência, a gente explode. Entendeu? Então é basicamente isso. Isso é um fator principal, né, Guilherme? Paciência, né? Trabalhar a paciência, porque a maioria de hoje das pessoas, elas querem pagar uma mentoria e elas já querem sair faturando. Elas sempre vão procurar facilidade. Elas sempre estão procurando o quê? Elas estão procurando o quê, Marcelo? Onde que tem um negócio que eu posso investir e me dar um retorno X rápido, a curto prazo. E não existe nada na vida que seja um retorno grande
com pequeno espaço de tempo, né? Existem pessoas que estão anos se dedicando a algo e que uma hora explode, mas tipo assim, foi Da rápido, noite pro deu um dia, mês, né? Um mês explodiu, 2 meses explodiu. Não, o cara tá fazendo há quanto tempo, muito tempo, né? no off. Quanto tempo que você está fazendo isso, né? Sim. Quanto tempo antes do digital já está com a proporção que tem que o Guilherme está fazendo o que faz hoje, né? Para hoje você se posicionar como um retratista. Qual é a diferença de um retratista para um fotógrafo? Então, o retratista, além de basear o arquétipo, além de basear, fazer todo um planejamento antes de tirar foto, fotógrafo é o que mais tem. Fotógrafo, principalmente de casamento. Se você balançar uma árvore, cai 10 fotógrafos de casamento. Só que qual é a questão? Esse é um mercado novo e pouco explorado. E é um oceano azul porque tem muito profissional liberal que precisa disso. Entendeu? Tipo, muito profissional que precisa ajustar a sua imagem, que precisa se posicionar na internet e não sabe por onde começar. E os fotógrafos convencionais vão todos por um caminho só, tipo, parece gado, tá indo todo mundo só por um caminho que é de casamento, só que é uma questão que já saturou, porque quando tem muito profissional no mercado, o valor desse profissional no mercado cai. Uau. Então essa é a questão. Tem muita gente lutando por uma coisa só, sendo que tem um outro mercado que ninguém tá olhando. E esse é o mercado do retrato corporativo. Só que a questão não é só tirar foto, entendeu? Você tem que passar a essência do empresário, você tem que passar a essência do profissional. E isso é muita coisa que quem trabalha nesse segmento não faz. Só vai lá, põe o fundo, tira a foto e pronto. É muito além disso, entendeu? E geralmente os fotógrafos que trabalham nesse segmento não fazem essa análise, que é uma análise muito importante para você realmente passar o que a pessoa quer, através do arquétipo, principalmente. Que você vai passar o que está no subconsciente das outras pessoas. Quando ela olhar uma foto sua, ela já vai sentir no subconsciente dela o que você quer passar, entendeu? Uau. Isso é ser intencional. E é isso que muitos dos fotógrafos não fazem, entendeu? É bater nessa dor. E você vai ver, né, que esse é um posicionamento diferenciado. Já sente a diferença só de você falar isso, porque a maioria das pessoas que elas querem só fotografam, né, só fazem essa parte da fotografia, não entendem, né, o posicionamento por trás, não faz essa diferenciação de trabalho. Então, isso já é um diferencial para você como retratista. Sim. Já é... E um fator principal também, que o fotógrafo, a maioria do fotógrafo, ele se vê como artista. Eu me vi muito tempo como artista. E isso é um erro, porque se você não vende, você não consegue mostrar a sua arte. Não adianta. Se você não sabe vender seu trabalho, se você não sabe empreender, se você não age como um empresário, seu serviço não serve de nada. Muitos fotógrafos começam e não se mantêm no mercado por 2 anos, ou só fazem isso por hobby, porque não sabe como monetizar. Uau. Entendeu? A diferença, né, do fotógrafo com a mentalidade de empregado, né, que está ali para trabalhar para uma empresa, para fotografar, e é diferente de você como business. Você já tem um olhar cirúrgico, você já tem um olhar mais empreendedor do negócio. Sim, sim. Isso que ele disse tem a ver muito com profundidade, né? As pessoas hoje em dia, elas são muito rasas. E quando ele falou de capturar a essência da pessoa, isso é profundo. Você, de fato, entender quem é aquela pessoa e conseguir transmitir isso através de imagens. Eu acredito que seja basicamente isso, né, que o retratista faz. Então, pegando esse gancho, as pessoas hoje em dia, elas são muito rasas. Né? Elas estão muito num nível muito ali de cima. Medianos, né? Mediano. E tá faltando profundidade hoje. Tá faltando, de fato, você fazer essa análise para dentro de si, saber quem você é e aquilo que você quer passar e qual a marca que você quer deixar. Entendeu? É por isso que a gente tá falando sobre posicionamento. Muito bom, porque olha só, né? Eu comecei, isso é muito bom do storytelling também, contar, entender, vai ser intencional. Então, isso aqui é para qualquer um. Eu tenho no meu coração, qualquer pessoa pode se posicionar. Vocês acreditam também nisso? Sim. Qualquer pessoa. Então, tipo assim, independente do credo de religião, de altura, de largura, se é gordo, magro, baixo, branco, negro, isso para mim, qualquer pessoa pode se posicionar e expor a sua mensagem que queima no seu coração. E esse é o fator da gente estar aqui no Reset, a gente está aqui junto
para a gente abordar vários tipos de assuntos que eu tenho certeza que vai viralizar na internet, que vai alcançar muitas pessoas que querem começar e não sabem por onde, né? Não sabem qual o primeiro passo, que as pessoas precisam entender. E o reset é isso, é desconfigurar essa crença, essas mentalidades, esse modelo mediano, né? De a pessoa ser só um fotógrafo e ela se tornar um retratista. Sim. De a pessoa não ser só uma pessoa que põe fotos no Instagram, mas ela é intencional, ela está transbordando de algo, ela está levando uma mensagem por trás daquela através da fotografia, né? Ela está, através do posicionamento dela, ela está impactando pessoas e o melhor, ganhando dinheiro. Porque é o que as pessoas precisam hoje, colocar um dinheiro para se manter, para serem felizes e honrar seus compromissos. Então, hoje, um fator principal para a pessoa começar a ganhar dinheiro no digital, o que você leva, Marcelo, como um passo principal? Hoje, você falou uma coisa muito boa que me chamou a atenção. Falou sobre o posicionamento tem a ver com valores, com os princípios, né? Então, uma pessoa com intenções ruins, ela não vai conseguir monetizar. Ela pode até vender uma vez, mas ela não vai conseguir ter recorrência. Sim. Que o segredo dos grandes players é recorrência. São pessoas que são grandes pessoas, uma grande massa de pessoas que compram várias vezes um produto daquela pessoa. Então, existe um valor por detrás disso. Existe um código por trás. O que você, com as suas palavras, você pode expressar pra gente? O principal, clareza. Se você não sabe o que você quer, quem você é e onde você quer chegar, nem começa. Né? Primeiro você precisa resolver a confusão que está dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, senão você se confunde. Você começa um trajeto, só que você para e desiste no meio do caminho, porque não está claro, entendeu? A gente já atendeu cliente que ela, né, vários, inclusive. Eu quero lançar uma mentoria, eu quero fazer um livro, eu quero assuntos variados, sabe? A pessoa não tinha clareza porque ela queria. Então, se você não tem um caminho para seguir um alvo, não adianta. Você vai se perder no meio do caminho. Então, acho que o item principal hoje é você ter clareza. E o mais importante, não é só o que você carrega. Depois da clareza, aí você, beleza, eu sei que eu carrego isso e é isso que eu quero passar. Mas não é somente o que você carrega, é como você carrega. É como você transmite. Porque às vezes você fala um assunto A e eu falo o mesmo assunto A. Só que você vai falar de um jeito e eu vou falar de outro. Mas isso só é possível se tiver claro dentro de você e se estiver claro dentro de mim. Entendeu? Porque a forma como você fala, a forma como você transmite o que você carrega, vai tocar um certo tipo de pessoa que eu não vou conseguir atingir. Uau. Agora, a forma como eu carrego e a forma como eu transmito vai atingir um tipo de pessoa que você não vai atingir. Porque a comunicação, ela é algo impressionante, né? Como eu transmito vai atingir pessoas que transmitem da mesma forma que eu. É questão de frequência, de comunicação, né? Tipo, você fala de o mesmo assunto que eu. Só que não vai atingir aquela pessoa, porque ela não entende o que você fala, mas ela entende como eu falo. Isso tem a ver com, às vezes eu fui criado do mesmo jeito que ela, às vezes eu tenho os mesmos valores que ela, às vezes eu penso do mesmo jeito que ela, né? E é por isso que todos nós somos únicos. Porque a nossa história, nenhuma história é repetida. A nossa história é única. Então isso faz com que a mensagem que a gente transmita também seja única. Então, beleza, clareza, sei quem eu sou, né? Sei o que eu carrego, agora eu preciso entender como que eu quero transmitir isso. Porque se tá claro a forma como eu quero transmitir, também vai ficar muito claro o tipo de pessoa que eu quero atingir. Entendeu? Aí entram as estratégias do digital, né, das redes sociais, né, de como você vai posicionar a sua imagem. Tudo é 100% intencional, como a gente tá falando desde o início. Poxa, demais. Sim. E clareza, você quer falar? E pegando esse gancho, eu acho que a clareza, ela anda junto com a coragem. Porque para você ir pro digital, você tem que ter coragem. Para você se posicionar, você tem que ter coragem. E às vezes a falta dessa coragem impacta diretamente na sua família sem você perceber. Porque se você não tá vendendo mais, você não tá dando o que seu filho precisa. Porque no final das contas, ter prosperidade vai impactar diretamente na sua família, no seu meio social, nos seus amigos, vai impactar em todos os aspectos da sua vida. Então, se você não tem clareza e coragem, sua família pode estar sofrendo por conta disso.
entendeu? Porque você pode não estar dando uma qualidade de vida que talvez sua família mereça, por conta de você não ter tido coragem de botar sua cara para vender mais, de botar sua cara para o mundo saber o valor que você tem, saber o produto que você tem. Muitos advogados não conseguem ajudar as pessoas porque não tem clareza no propósito deles, Uau. de mostrar o que eles estudaram, tipo, muitos anos e não conseguem ajudar as pessoas porque não estão no digital mostrando o que eles fazem. Isso inclui advogado, nutricionista, fisioterapeuta, todo tipo de profissional. Porque quem não tiver no digital daqui 2 anos, não vai... Vai sumir. Vai sumir. E qual é o ponto? Qual é o ponto principal nisso? Se você quer ser um empregado, tá tudo bem. Se você é feliz assim, tá tudo bem. O problema é quando você quer empreender, quando você tem sede de empreender e não tá fazendo isso, não tá se posicionando, entendeu? Uau. Quando você teve essa clareza, porque a gente está falando de clareza, né? Clareza e coragem, ele botou aqui o ponto principal como clareza. Mas aí eu vou já bater para o Marcelo de volta. Mas o que eu quero te dizer aqui? Quando é que o Guilherme, né, teve essa clareza, né? Como é que você se identificou? Cara, isso aqui é o meu propósito. Eu amo isso, fotografar, e é com isso aqui que eu vou levar transformação para as pessoas. Porque não é só uma fotografia, né? Você está levando uma transformação, você muda o figurino daquela pessoa e a pessoa se vê de uma maneira diferente. Sim. Então, quando que você teve essa clareza? Onde foi esse insight que você teve? Que você teve assim, tipo, putz, mano, é isso. Essa virada de chave. Então, eu trabalhei 6 anos com casamento. E parei de fotografar casamento e decidi que não ia mais fotografar, entendeu? Porque na época da pandemia, a fotografia meio que derreteu, porque casamento depende de eventos e não podia ter eventos. Então eu falei, pô, pandemia, né? Um assunto bem bom. Sim, eu não quero viver essa instabilidade, porque dentro da fotografia você vende suas horas e suas horas você não consegue escalonar, entendeu? Você consegue colocar pessoas para trabalhar para você, mas isso também é tipo, você não consegue, chega num nível que você não consegue subir mais. O platô, né? O famoso platô. Sim. Então eu falei, pô, não vou mais trabalhar com fotografia e tal. Aí fiquei tipo 2 anos sem fazer. Só que aí eu vi a oportunidade no mercado de retrato. Eu já estudava sobre marketing digital, já entendia de posicionamento. E aí eu vi uma lacuna gigantesca nesse mercado, que não tem profissional nesse mercado. O famoso oceano azul, né? Exatamente. Tem muita demanda e não tem profissional. Eu falei, pô, tem uma demanda reprimida aí e eu vou analisar mais sobre isso. Aí eu caí para dentro e comecei a entender que não era só tirar retrato corporativo. É muito além disso. Você precisa trazer a essência da pessoa para a foto, entendeu? Você precisa criar uma estratégia para essa pessoa não ter somente a foto. Tá, eu tenho as fotos, o que eu faço daqui para frente? Entendeu? E eu baseio toda a estratégia, o antes, como a gente vai se preparar para as fotos, e o depois, que o que ela precisa fazer a partir do momento que ela tiver aquelas fotos. Entendeu? Então esse é o ponto principal que eu vi esse oceano azul dentro do mercado de retratos. Não é só fotografar, você ainda faz um acompanhamento com essa pessoa, sim, né? Para que essa pessoa continue mantendo aquele perfil, né? Do arquétipo, dessas coisas que você tá falando, né? Hoje, você, Marcelo, como é que você entende essa clareza, né? Que deu start a você falar, mano, é isso. É porque o Marcelo, para quem não sabe, né, o Marcelo, ele é o cara do branding, mas o branding de uma maneira bem generalizada, vários outros fatores, porque é um cara que a gente trabalha muito junto também, eu e o Guilherme e o Marcelo somos sócios, e a gente trabalha nessa demanda no digital, mas você não só trabalha o brand, né? Você tem várias outras qualificações que você entende. Mas onde que foi que girou essa chave assim para você falar assim? Você falou ontem comigo, e eu estava lembrando, você falou que você detestava algo, né? Você odiava, e hoje você trabalha com isso. Sim. Né? Tipo, onde que foi que girou essa chave, né? Que é questão de criação de página, né? Isso. Você não gostava desse tipo de assunto, hoje você é um cara expert nessa área, que eu sentei contigo e, pô, minha cabeça explodiu de tanta informação, tanto com o tráfego, com qualquer outras coisas. Eu fazia impulsionamento, achando de uma maneira amadora, e eu achava que eu era o cara que entendia de tráfego.
Aí eu sentei com o lado de um profissional e o cara me mostrou que eu tava totalmente equivocado. Então, é um cara que entende. Mas onde foi, mano, que girou essa chave? Bom, eu conheci o digital em 2018, né, junto com a minha esposa. Só que na época eu não tinha clareza, como eu disse, né? Eu era ganancioso na época. Então eu fui por um outro caminho, né? Um caminho que mercado financeiro. Fechou. E eu só fui voltar pro digital em 2021, né? Quando a gente fez o método IP do Pablo e o PLD. Quando a gente conheceu de fato, né, o tráfego, a gestão das redes sociais, o design e a criação de página. E o grande start foi que a gente entendeu que faltava essa potencialização para as pessoas. E a única coisa da época e até hoje, e vai continuar assim por muito tempo, que permite você potencializar a sua voz e aquilo que você é, ou aquilo que a sua empresa é através do digital. Então, assim, um bom posicionamento no Instagram é um potencializador, né? Um patrocinado, um tráfego é um potencializador. Uma boa imagem, né? Uma boa foto de perfil, um bom criativo daquilo que você posta é um potencializador. Um bom site, uma boa página é um potencializador, porque você, pegando o que o Guilherme falou, a gente gosta de usar isso para o site. Extrair da pessoa aquilo que ela quer passar e transmitir através de uma página. E engraçado que eu não gostava de site, não gostava de rede social, não gostava de nada disso. Você era o cara do Era um ET das redes sociais, né? E todo mundo tinha Orkut, na época eu não tinha. Eu fui ter um MSN depois de muito tempo. Eu não gostava de site, eu não sabia fazer, não tinha noção de como era. E hoje justamente eu trabalho com isso porque eu sei que isso é um potencializador. Então assim, o Start surgiu em 2021, quando a gente percebeu que de fato as pessoas elas não estavam conseguindo colocar para fora aquilo que elas eram, a voz delas, e nem mesmo aquilo que elas queriam vender, porque elas eram travadas, e muita gente é travada hoje ainda, Sim. né, naquilo que ela quer vender. A pessoa quer vender, mas é travada. Ela não consegue passar aquilo que ela quer vender. Ela não consegue passar o benefício de um produto, ela não consegue passar o que aquele produto vai ajudar para o cliente dela. Então, hoje, de uma forma geral, a maioria das pessoas são travadas, né? E até pegando isso, eu também era travado, até para falar, né? Eu me considerei tímido por muito tempo. Não parece, né? Eu me considerei tímido por muito tempo, me considerei melancólico por muito tempo, e eu não tenho nada disso, cara. Só que era uma crise de identidade, era uma crise de posicionamento. Então hoje, pra mim, eu acredito que pra todos nós aqui é uma vitória a gente estar fazendo isso aqui, né, se posicionando, né, porque a gente tinha a nossa imagem distorcida antigamente. E hoje ela, cada dia que passa, ela fica cada vez mais clara, né? Então, clareza, o digital, o posicionamento, o start passa muito sobre isso. Tudo tá conectado, né, cara? E onde foi assim onde girou essa chave? Onde girou essa chave foi justamente em 2021, né? Quando a gente fez o método IP, desbloqueou, entendeu quem a gente era, entendeu qual o meio que a gente iria utilizar para proporcionar isso para as pessoas também, seja de forma profissional, prestando serviço, ou seja através de um bate-papo mesmo, né? Porque o digital ele não é o fim, ele é o meio. O digital ele não é o principal caminho, né, que você, eu não vivo sem e tal, ele é um meio para você chegar no objetivo final. Que objetivo é esse? Né, o seu posicionamento, a mensagem que você carrega. O digital, eu costumo dizer que ele é uma embalagem bonita, né, de presente, e que você apresenta isso para as pessoas, só que na verdade o que está ali dentro é a sua essência, é o que você carrega e é o que você quer levar. Uau! Entendeu? Eu tenho falado muito isso, eu tenho dito isso para muitas pessoas, porque esse é o de fato ter a clareza, né? Esse de fato é você saber o que você quer, porque, eu quero entrar no digital, mas muita gente fala, eu quero entrar no digital, como é que eu faço, Júnior? Como é que eu entro? Como é que eu faço para me posicionar? E a pessoa não tem nem tem clareza de quem ela é. Então, é a essência. Eu tinha muito esse problema. Ou eu como eu cresci num lar cristão, então eu ficava naquela dicotomia. Ou eu falava do reino, ou eu falava de mentalidade de empreendedor, tipo de sucesso, trabalhar. Ou era trabalho, ou era igreja. Ou era igreja, ou era trabalho. E ficava naquela dicotomia, não sabia por onde começar. Não sabia que tipo de mensagem. Até eu entender que não era sobre o que eu fazia, é sobre quem era o Júnior. Entende? O posicionamento digital não é sobre o que você faz, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Então, quando você faz o que o Marcelo acabou de dizer, que é sobre colocar a sua essência, é sobre ser esse cara. Esse cara que está aqui no podcast, que a gente está conversando, trocando essa ideia, eu, o Marcelo e o Guilherme, nós estamos aqui trocando essa energia, fazendo isso aqui sobre quem nós somos.
não é sobre o brand, não é sobre o retratista, isso aqui são conjuntos, são um meio, né? O retratista, o posicionador do brand, o cara que trabalha aqui com questão de ajudando pessoas, tanto em posicionar no digital, quanto escrever livros e vários outros produtos, isso são só meios, né? E de fato, quando eu entendi isso sobre por quem é o Júnior, né? Porque quando a gente vai fazer network hoje, ainda mais aqui em São Paulo, as pessoas querem saber o que você faz, o que você faz. E quando eu falo para alguém que é uma dica aqui, para quem quer fazer network, e a pessoa te pergunta o que você faz e você entrega de bandeja, você está atraindo interesseiros. Porque se eu falo o que eu faço, eu vou atrair pessoas que estão interessadas naquilo que eu faço. Mas quando eu falo quem é o Júnior, eu vou atrair pessoas que vão ser atraídas pela quem é o Júnior na essência. Então eu não faço network sem ser intencional. Isso é um passo fundamental. Network tem que ter intencionalidade. Quem eu vou me conectar? Por que eu estou aqui hoje na Náutica? Por que eu estou hoje aqui fazendo podcast? Por que eu estou aqui? São intencionalidades. Isso é ser intencional para posicionamento. Mas o que tem por detrás da minha intencionalidade? Tem intenções boas e tem intenções ruins. Então, sobre quem é o Guilherme, quem é o Marcelo, quem é o Júnior. Porque o que mais tem é pilantra, mano. O que mais tem é vigário. Sim. São pessoas que querem se conectar com você, né? E que no fundo só querem, tem como fazer isso para mim, mas é só vem a nós e não tem de volta. Então, o que a pessoa tem para entregar para você, né? E hoje a gente fala muito sobre servir, que tem tudo relacionado ao que a gente está falando. O que você tem dedicado? Como é que hoje a visão de vocês aí, Guilherme, em relação a servir, né? Porque eu vejo você é um cara que serve muito, né? Inclusive, quando eu conheci o Guilherme, né? Eu conheci o Guilherme através de um amigo meu, o Arthur, que é de uma região daqui de São Paulo. Sim. E fizemos o network. E o Guilherme totalmente veio, nós fizemos essa conexão totalmente disposto a servir. E hoje é uma coisa que tem uma pouca demanda de pessoas que querem fazer network servir, se entregar primeiro, se dedicar primeiro, para depois, lá na frente, ver o retorno, né? E hoje, como é que você trabalha isso? Porque a gente veio servindo, foi uma troca, né? Tanto de mim para você, como você para mim. Sim. Hoje em dia, realmente é muito difícil achar quem realmente quer servir. E quando as pessoas percebem que você quer servir, mesmo sem nada em troca, elas se surpreendem, entendeu? Porque hoje em dia tá difícil, principalmente aqui em São Paulo. O paulista tem o pé, você já percebeu isso. O paulista tem o pé atrás com tudo, sabe? Sim. Porque é de tanto levar pancada, ainda mais nesse meio digital, você sempre tem que estar com o olho no peixe e outro no gato. Porque você nunca, por mais que você conheça a pessoa, você nunca vai saber o que ela tem por detrás. O que ela realmente quer com aquela proposta que ela te fez, se ela realmente quer te ajudar, se ela realmente quer andar com você, sabe? E isso tem demais nesse meio digital. Então isso é uma coisa que a gente precisa analisar quando a gente for se conectar. Porque é muito fácil fazer conexão hoje em dia. Mas o difícil é os dois lados conseguir um ajudar o outro, entendeu? E isso tem demais no digital. E isso você só vai descobrir com o tempo e testando. Né? Sim. Aí você vai quebrar a cara fatalmente, né? Mas faz parte, porque isso faz parte do aprendizado e do crescimento. E quando eu ouço essa palavra servir, só me vem outra na mente. Servir é plantar. Sim. Você está plantando e você sabe que você vai colher. Não necessariamente naquela mesma pessoa, mas na frente, em outro lugar, em outra situação. Né? Porque serviço é isso, é semeadura. Você vai semear e você vai colher em alguma outra situação. O Pablo costuma falar, né, que se você vender, né, no caso, se você plantar vendendo ou doando, você vai colher inevitavelmente. Porque isso é lei. Né? Isso é lei e é inevitável, essas leis funcionam.